Oi, gente! É a Rafa de novo e eu venho com o gabarito da segunda aula do Thiago, tá? Então, o Thiago deu uma aula para vocês a semana passada a respeito de energia no Brasil e lá no final ele indicou alguns exercícios. Então, é bem provável que esse vídeo fique mais longo do que a aula, porque, né, são mais exercícios. Antes da gente começar a falar de energia no Brasil, eu quero mostrar para vocês aí, acho que vai aparecer na frente da minha cara, um exemplo de mapa conceitual que eu fiz aqui agora há pouco e daí que eu recomendei para vocês no vídeo anterior que vocês fizessem, né, com as aulas agora, aproveitar, utilizar esse tempo, não aproveitar, né, mas utilizar esse tempo também para que vocês não percam o costume da escrita, tá? Então, acho que esse aí ficou bem ilustradinho que eu quis dizer e bora falar do Brasil. Então, na página 50 tinha um exercício apenas e ela estava lá, ó, descreva as áreas de máxima concentração de usinas hidroelétricas observadas nos dois mapas apresentados. Se necessário, consulte o mapa político do Brasil. E daí pede para falar sobre 1950 e sobre 2000, beleza? Então, lá em 1950, gente, a máxima concentração das usinas hidrelétricas estavam em São Paulo, no sul do estado do Rio de Janeiro, tá? No eixo Rio-São Paulo e ao longo do Vale do Paraíba do Sul, beleza? Então, 1950, estado de São Paulo, sul do estado do Rio de Janeiro, Rio-São Paulo, eixo Rio-São Paulo e daí ao longo do Vale do Paraíba do Sul. Em compensação, lá nos anos 2000, né, já ia 20 anos nesse momento, a área máxima de concentração de usinas, ela deu uma deslocada, já não tá mais naquela dos anos de 1950, mas porque agora a gente tem uma concentração no Triângulo Mineiro, no sul do estado de Goiás e no norte do estado de São Paulo, principalmente dentro da bacia do Rio Paraná, beleza? Então, esse era lá da página 50. Da página 53, tinham 3 questões, 1, 2 e 3, que eram daquele texto Conexões. Então, começa com um texto, né? Pede a leitura do texto. E daí, o texto começa com: a escassez de chuvas em janeiro aumentou o risco de apagões. O volume de chuvas sobre o reservatório de hidrelétrica do centro-oeste e do sudeste, etc, 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 etc. Aí, as 3 questões. A primeira: o baixo nível das águas em muitos dos reservatórios brasileiros entre 2013 e 2015 está relacionada a uma situação climática, cujas proporções alcançadas são pouco comuns. Qual é a causa climática para o baixo volume de água dos reservatórios durante esse período? Que dado apresentado no texto revela tal situação? Então, é um texto de interpretação, né, gente? Então, aquilo que vocês vão observar lá é que esse fato climático é a escassez de chuvas, tá? Aí, o volume de chuvas sobre o reservatório do centro-oeste e sudeste esteve em 38% da sua média histórica. Então, é um nível bem baixo, né? Se você pensar em abastecimento de água, se você pensar que a gente está falando em regiões que tem indústrias e tudo mais, então isso era bem complicado. Mas a causa era a escassez de chuva e o dado, né, apresentado no texto é que esse centro-oeste e sudeste esteve com cerca de 38% da sua capacidade, tá? Questão 2. Que medida foi adotada para compensar a redução da energia gerada pelas hidroelétricas nesse período? Então, as usinas termoelétricas passaram a fornecer mais energia, tá? Do que em outros períodos. Então, a medida imediata, né, foi diminuir a dependência das hidrelétricas, que o Thiago bem explorou com vocês, que é uma questão, é o tipo de energia que mais se usa, né? E daí aumentou as de termoelétricas.
3. Questão 3. Em sua opinião, tá lendo errado. Em sua opinião, além do fator climático, que outras causas podem contribuir para a redução do nível das águas nas represas? Essa, gente, é uma questão pessoal, né? Porque coloca ali em sua opinião. Contudo, né? O que a gente espera que vocês cheguem, né? Nas conclusões de vocês, nas reflexões de vocês após lerem o texto. Que os fatores como aumento do consumo de energia, crescimento de urbanização, crescimento econômico, de um modo geral, quando elas não são acompanhadas da implantação de empreendimentos para fornecimento de energia elétrica, né? Esse tipo de coisa acaba contribuindo para a redução do nível de água utilizada, né, para a geração de energia e para o abastecimento dessa população. Então, ela é pessoal, no entanto, essa sugestão a gente imagina que vocês tenham passado por aí ao ler o texto, beleza? Na página 57, tinha uma questão, na verdade eram duas, né? Tinha uma questão anterior, que era para localizar as refinarias, né, no Brasil. Então, com base nos dados da tabela, distribua no mapa, no interior dos respectivos estados, nos quais se situam os símbolos que representam as refinarias. Aí tinha uma série de refinarias lá e vocês iam colocar isso dentro do mapa. Espacializando isso, tendo essa espacialização completa, tem ali uma pergunta, que é: a que conclusão você pode chegar em relação à distribuição das refinarias da Petrobras pelas diferentes regiões do território nacional? Então tá ali, ó, a maior parte das refinarias e outras unidades de processamento de petróleo localizam-se na região sudeste. No sul e no nordeste, há 3 unidades em cada uma das regiões. E por fim, na região norte, há uma refinaria. Existe uma clara concentração no sudeste que se relaciona, entre outros fatores, à presença de maior industrialização e demanda, né? Mas também de disponibilidade. A gente tem que falar disso, tá? Então, a gente tem nas regiões sudestes, no sul, no norte, no nordeste, mas a maior concentração está no sudeste por essa demanda muito maior e por ser a região com maior nível de industrialização que a gente tem. Na questão da página 61, são 2 questões. A seção Organize as Ideias e tem para vocês construírem um gráfico de barras. Então, espero que vocês não tenham tido nenhum problema, né? Mas ali do lado esquerdo, ali no eixo Y, nós temos a porcentagem. No eixo X, eu tô trocando. Se eu estiver trocando, eu escrevo aí, tá? É para vocês construírem um gráfico de barras, pensando ali no percentual de consumo. Então, por exemplo, agropecuária, 4,1%, indústrias, 33,9%, residências, 9,1%, serviços, 4,6%, setor energético, 10%, transportes, 32%. Então, são dados que o Thiago já tinha comentado com vocês na aula, ele até falou, é muito dado, né? Tem que olhar lá de novo. Então, ali vocês construiriam esses gráficos, sendo que o maior percentual é de 33,9% referente às indústrias, e o menor de todos que nós temos ali é a agropecuária, com 4,1%. Construindo esse gráfico de barras, nós temos a questão: o aumento do consumo de energia no Brasil e a preocupação com seus impactos no meio ambiente se remetem à necessidade de ampliar o uso de fontes alternativas como a eólica. Em que regiões do Brasil tem sido instalada a maior parte de usinas eólicas? No Nordeste e no Sul, tá? Sendo que o Nordeste, o Ceará em especial, é
uma referência na questão de energias eólicas, beleza? Venta bastante lá. Vocês já foram? Bem legal. Enfim, só para chamar a atenção de uma coisa, tá? Se vocês somarem todos esses percentuais que tem aí em cima, ele vai dar 93,7%. E isso, quando a gente vai olhar lá nos relatórios de síntese de balanço energético, né, nacional, o que eles falam? Que esses 6,3%, eles se relacionam ao uso não energéticos e que foram utilizados de acordo com o processo de transformação. São perdas do processo de transformação da energia, tá? Agora, tinha pedido lá todos os exercícios entre as páginas 62 e 63. Não eram tantos, né? Mas a gente tem na página 62 duas perguntas referentes àquele mapa que tá lá. O mapa que tá quase da cor da minha camiseta. Então, o mapa tem o título, né? Radiação solar no Brasil, média anual. E daí a primeira pergunta é: o mapa contribui para o estudo da implantação, tá pequenininho, a implantação de usinas de que fonte de energia? Energia solar, né? O nome do mapa já responde pra gente. A segunda é: com a ajuda de calma, só um pouquinho, fiz coisa errada aqui. Com a ajuda de um atlas, identifique as áreas do país mais indicadas para o uso dessa fonte de energia. Olha, o que a gente pega, né, do mapa, dessas questões do mapa para responder ali, se vocês pegarem o atlas, vocês vão encontrar aqui o norte de Minas e o oeste da Bahia, o sul do Ceará, o oeste da Paraíba, além de Piauí, oeste do Rio Grande do Norte, centro-oeste de Pernambuco, sudeste do Tocantins e centro-leste e nordeste de Goiás. Essa é a resposta oficial, né? Mas o que a gente tem que pensar nesse momento aqui é que para o norte de Minas Gerais a gente encontra mais regiões propícias para a instalação desse tipo de energia, tá? E daí, isso acontece por quê? São estados que estão para cima do Trópico de Capricórnio, né, que passa ali pelo sul de São Paulo, norte do Paraná, ali no sul do Mato Grosso do Sul. Então, acima do Trópico de Capricórnio, você vai ter uma incidência solar muito maior, muito mais representativa dentro do Brasil como um todo, porque o Sol chega até aproximadamente ali o Trópico de Capricórnio. Como isso fica recebendo maior radiação solar ao longo do ano, tem maior incidência de calor e tudo mais, essas são as regiões que são mais propícias a esse tipo de energia. Beleza? Continuando. Segunda questão. A gente tem aqui dois mapas, tá? Um mapa do Brasil físico e o mapa das regiões hidrográficas, né? A gente falou da Bacia do Paraná agora há pouco, você pode até localizar ela aí. E tem três questões. A primeira é: que características do relevo e da hidrografia brasileiros contribuem para o aproveitamento energético dos rios? Então, a gente imagina que vocês colocaram que como o que predomina no nosso relevo no Brasil são os planaltos, né? Então, essa topografia ondulada e uma certa variação de altitude desses planaltos orienta a drenagem da maior parte dessas bacias que a gente tem, essas grandes bacias, né? Então, os rios descem dos planaltos com velocidade, bastante volume, e isso acaba favorecendo o uso de águas para produção de energia, tá? Beleza? Então, porque a gente tem planaltos, os planaltos que são ondulados fazem com que os rios corram com mais velocidade, com maior volume, e isso é
transformado em energia. Beleza? B. Que características dos climas do Brasil podem favorecer ou prejudicar a geração de energia elétrica por meio das águas dos rios, tá? Então aqui, de modo geral, o Brasil recebe um grande valor de chuvas anuais, assim, né? Embora haja muitas diferenças regionais. Vocês, quando estudaram mais a fundo as regiões brasileiras, devem ter visto a questão de dramas da seca e tudo mais no Nordeste, mas o Brasil como um todo, pensando o Brasil como uma unidade territorial, ele recebe bastante chuva ao longo do ano, tá? Então, assim, o norte, o leste e o sul do Brasil, eu digo porque eu moro em Curitiba, né? Mas a gente tem uma distribuição mais regular do volume de chuvas ao longo do ano, tá? Então, ao decorrer do ano, ela é mais fácil, digamos assim. Ela é mais fácil, não tem muito a ver com o que eu tô falando. Mas ela é mais distribuída mesmo, tá? Na porção mais central e no oeste do país, os meses de verão apresentam grande quantidade de chuva, enquanto o inverno é seco. E no interior da região nordeste, há escassez de chuvas em quase todo o ano, tá? Um fato de quem viajou para o Nordeste há não muito tempo, eu fui passar as férias na região Nordeste, né, em específico no estado de Alagoas. Eu passei alguns dias viajando lá e eu passei por leitos de rio, onde eu conversei com a população ao redor, que fazia 5 anos que não passava água ali. Então a gente está falando de lugares realmente muito diferentes, né? Embora a gente tenha uma unidade que no Brasil, de maneira geral, chove muito, a gente sabe que em outras regiões isso não acontece, tá? Então, isso que a gente queria que vocês explorassem na questão B. Na C, quais as regiões hidrográficas do território brasileiro que, devido às características do relevo, predomínio de áreas de planalto, podem ter melhor aproveitamento na obtenção de energia hidrelétrica. Gente, é difícil essa palavra. Então, a gente está falando das regiões hidrográficas do Paraná, que a gente falou agora há pouco, tá? A bacia do Uruguai, a do São Francisco e a do Tocantins-Araguaia, tá? Então, Paraná, Uruguai, São Francisco e Tocantins do Araguaia. Beleza? Agora, a gente tem a terceira questão. Então, a terceira questão, ela vem de um texto: produção no pré-sal ultrapassa 1 milhão de barris de petróleo por dia. E a questão está colocada mais abaixo ali, né? A descoberta de jazidas de petróleo na camada pré-sal ampliou a capacidade de produção de petróleo no país. Caracterize essa camada e localize as suas jazidas. Isso é uma informação que tem no texto lá, né? Mas caracterizar, a gente está falando de rochas calcárias, tá? E elas estão localizadas entre 5 e 7 mil metros de profundidade. E essas jazidas se localizam em uma área de cerca de 800 quilômetros de extensão por 200 quilômetros de largura. É bem representativo, por isso que a descoberta do pré-sal foi muito importante, foi uma coisa que ganhou muito destaque na época, assim, né, lá no ano de 2007. Distante da costa, cerca entre 100 e 300 quilômetros, e ela começa ou termina, né? Depende do ponto de vista, mas ela se estende entre o estado de Santa Catarina, na região sul, até o Espírito Santo, na região nordeste, tá? A quarta questão, nós temos ali uma música Sobradinho, por acaso é uma música que eu gosto muito, do Sai Guarabira, mas acho que eu não posso colocar o trecho da música aqui, porque senão eles podem reclamar de direitos autorais, né? Mas tem lá, Sobradinho. O homem chega, já desfaz a natureza, tira a gente, põe em represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco, lá pra cima da Bahia, diz que dia menos dia vai subir bem devagar.
e passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que dizia que o sertão ia alagar. Aí sai Guarabira, disco Pirão de Peixe com Pimenta, um disco de 1977, e que ele vai perguntar se esse trecho da música, né, o que esse trecho da música faz referência quando tá falando do São Francisco. E a questão das barragens, né, que tem lá, ainda era muito cedo para se falar da transposição, tá? Nesse momento não era esse o caso, mas uma consequência socioespacial dessa construção foi, a alternativa correta é a letra A, tá, gente? A migração forçada da população ribeirinha. A quinta questão e última, né, é um texto da Unicesumar, que vai começar com: o Brasil possui a matriz energética mais renovável do mundo, etc, etc, etc. E daí, com base no texto e em seus conhecimentos sobre a matriz energética brasileira, analise as proposições. Existem 4 proposições e é para achar as corretas, tá? A alternativa correta é a letra B. A 1 e a 3 estão corretas. Beleza? Galera, é isso. Até a próxima aula. A próxima aula não será com o Thiago, será comigo, tá? E eu vou entrar com vocês no volume 10, beleza? Tchau, lavem as mãos, continuem em casa. Tchau!